Bem, então chegamos à nossa quarta aula de introdução à filosofia política, né? Então vamos abordar hoje uma questão relativamente simples, né? Das formas de governo, né? Então a forma de governo é a forma pela qual é instituído e exercido o poder, né? Dentro do Estado. Então, a forma pela qual está instituído e exercido, então, essa ordenação, né, e o poder de fazer essa ordenação ao bem comum que a gente tratou, então, na nossa última aula, né? Então, nós podemos considerar a divisão adotada por Aristóteles, retomada largamente por São Tomás, nas três formas básicas, né, de governo boas, com as suas correspondentes corrupções, né? Então, a primeira delas, e essa divisão que se baseia no número, né, de pessoas que exercem o governo. Então, a monarquia, que é o governo de um só, que quando corrompida se torna a tirania, né? Claro, todas essas formas boas de governo, sendo boas, objetivam o bem comum, né? Tal como a gente tratou na última aula. Enquanto as corrupções de cada uma dessas formas objetivam justamente um bem particular, né? Então, a monarquia se corrompe na tirania, a tirania que vai ser então a corrupção, né, da busca do bem comum para a busca do bem de um só. Aristocracia, governo de alguns. Quando a gente fala alguns, se entende os melhores, os mais aptos, os mais capacitados, né, para esse governo. E que se corrompe na oligarquia, né? Finalmente, no termo original, a politeia, que vem de polis, a cidade, né? A cidade-estado, então com todos os seus membros, ou não todos, mas muitos de seus membros, então, agindo de fato no governo, a politeia que se corrompe na democracia. Às vezes um pouco de cuidado é necessário aqui nessa terminologia com relação a essa terceira forma de governo, porque muitas vezes a democracia é atualmente colocada no lugar da politeia, então como bom governo de muitos, e a corrupção é a demagogia, né? Então, quando se fala em democracia, precisa ver exatamente o que se compreende, né? Se é a forma boa, se é já a forma corrompida, né? Então, a politeia é o governo de muitos. Então, governo de um só, governo de alguns, governo de muitos, não necessariamente de todos, certo? Mais ou menos de muitos. Então, como nós falamos, essa divisão que vem de Aristóteles, retomada por São Tomás, se baseia no número de pessoas que exercem o governo, que exercem o poder na sociedade civil. Bem, algumas observações sobre cada uma dessas três formas de governo. Primeiro, com relação à monarquia, né, que tem como benefícios particulares a unidade e continuidade do governo. Então, um só no governo, evidentemente, se tem uma maior unidade, né, na ordenação para o bem comum. Existe também uma maior continuidade, né, nas ações do governo, nas políticas do governo. Primeiro que o próprio monarca fica mais tempo. Em geral, na própria sucessão, tende a haver uma certa continuidade.
Então, essas duas coisas que levam a uma estabilidade maior na sociedade. Se garante assim, ao menos abstratamente, mais facilmente a paz. Algumas complicações da monarquia: a tendência à tirania. Basta que um só se corrompa para corromper o exercício, né, desse poder no Estado, na sociedade civil. Bom, e outra coisa também de São Tomás: as pessoas tendem a se esforçar, ou a trabalhar, a se esforçar em geral, menos, porque a tendência é pensar que o único beneficiado de fato é o monarca, né? Então existe essa tendência. Seguida, na aristocracia, nós temos esse benefício que é a seleção dos mais aptos, né? Dos melhores, dos mais capazes para governar, o que não necessariamente ocorre na monarquia. Sobretudo nessa monarquia que garante mais a unidade e a continuidade, que é uma hierarquia hereditária, né? Que se a monarquia é por eleição, como houve em algumas situações, né? Por exemplo, na Polônia, durante um bom tempo, bom, já não se garante tanto essa estabilidade, essa continuidade, né? Até por isso, entre outras razões, a Polônia sofreu tanto ao longo da história, né? Então, bom, numa monarquia não necessariamente se tem o mais apto a governar, simplesmente tem aquele que está na linha sucessória, né? Que a princípio é preparado para isso, mas às vezes existe uma deficiência da natureza que não pode ser suprida nem por uma boa educação, né? Problema de inteligência, de prudência, né? Então, a aristocracia é a seleção dos mais aptos, dos melhores, né? Dos mais capazes para governar e que o farão, consequentemente, em vista do bem comum. Bom, aqui eu botei falta de unidade e continuidade, não chega a ser uma falta completa, né? Mas uma diminuição dessa unidade e dessa continuidade. Nós temos um exemplo de governo aristocrático, por exemplo, em muitas repúblicas italianas, né, da Idade Média. Então, uma república não necessariamente é democrática. Nós vamos ver isso um pouco mais para frente. Finalmente, na politeia, ou numa terminologia talvez mais atual, democracia. Então, a participação de muitos no governo, às vezes se tem as pessoas que se veem mais concernidas, né, que às vezes se empenham um pouco mais, mas a falta de unidade é ainda maior. Quanto mais pessoas você tem decidindo, menos unidade se tem e também menos continuidade, né? Então, em determinado momento vai fazer uma coisa, depois se vem outra política de governo, e evidentemente é em detrimento, em geral, da população. E nós temos então as corrupções, né, de cada uma dessas formas: a corrupção da monarquia, a tirania. Corruptio optimi péssimo, né? A corrupção do ótimo é o péssimo, né? A corrupção do melhor é o péssimo. Então, a corrupção da monarquia é o pior de tudo. Se a gente está numa sociedade completamente corrompida, é melhor a democracia do que a tirania. Porque na democracia, pelo menos, cada um vai procurando seu bem particular, né? Na tirania, não. Só um procura seu próprio bem. Então, na tirania, se tem o bem de um só em detrimento de todo o resto. Então, a tirania é o pior governo
pior forma de governo possível, né? Depois nós temos a oligarquia, que é o bem de alguns em detrimento de muitos. Já é menos pior, porque ao menos é o bem particular de alguns, né? Em detrimento de muitos. E, finalmente, a democracia, como corrupção da politeia, ou então a demagogia como corrupção da democracia. Em que se procura o bem de muitos em detrimento de muitos, né? Então, nas formas corrompidas de governo, menos pior é a democracia. Bem, vejamos o que diz um pouco São Tomás a respeito dessas formas de governo. Bom, tem algumas fontes distintas, né, com relação a isso, em particular o Derenho, né? São Tomás, mas o Derenho que tem algumas controvérsias sobre a real pureza de doutrina de São Tomás, porque foi completado por um discípulo que não seguia exatamente aquilo que afirmava São Tomás, né? Mas bom, em todo caso, o que diz São Tomás, né, no Derenho? Ele vai dizer que o melhor regime em si é o regime monárquico. Ele vai dizer que precisamente porque a finalidade da sociedade é tender a um bem comum, como a gente já falou então, agindo de forma comum, procurando esse bem. Então, se tem um princípio que ordena, isso vai ser feito melhor, né? E São Tomás vai se basear também no que se vê na natureza, né? Ele vai dizer que todo governo, né, natural é feito por um só, né? Ele vai dizer que na multidão dos membros tem um só que os move, em primeiro lugar, que é o coração. Quer dizer que entre as partes da alma tem uma potência, principalmente, que governa, que preside as outras, a saber, a razão. Também nas abelhas existe um só rei. E em todo o universo, um só Deus, Criador de todas as coisas e Reitor, né, de todas as coisas. Então, se baseando também no que se vê na natureza, São Tomás chega a essa conclusão de que o melhor regime em si é o monárquico. E vai dizer também que aquele regime que mais favorece o pior regime não pode ser o melhor. Então, aquele regime que mais favorece o pior não pode ser o melhor. E o que mais favorece o pior regime, na verdade, é o governo de muitos, né? Por quê? Porque, como a gente já acabou de mencionar, o governo de muitos tem pouca unidade e pouca estabilidade, pouca continuidade. Então, as alterações constantes, né, terminam gerando uma certa comoção social
levando a uma certa desordem, pouco a pouco, mais ou menos lentamente, mais ou menos rapidamente. E diante da desordem, alguém vai se impor pela força. Então, naturalmente, existe uma tendência do governo da politeia, bom, que por sua falta de continuidade e de unidade, gerando uma certa instabilidade, consequentemente favorecendo a tirania, né? Ou ditadura, né? Também. Por isso que a gente vê com certa regularidade democracias que se tornam ditaduras, né? No Brasil já aconteceu, na Itália, Mussolini, na Alemanha aí. Então a gente falou de um perigo que há, né, da tirania quando se tem a monarquia, mas esse perigo é maior, na verdade, no governo de muitos, né? Em virtude dessa instabilidade que surge, e para resolver isso alguém se impõe pela força para ordenar as coisas, né? E assim, bom, se vê hoje mesmo no Brasil, intervenção militar, né? Por evitar o caos, então alguém tem que botar ordem, aí bota ordem, vem a ditadura, aí não sei o que, depois volta a democracia, depois volta a ditadura, depois a democracia, e assim vai. Não se resolve nunca o problema, né? De fato. Essa intervenção, questão de intervenção militar aqui, bom, já falei algumas vezes, mas também não serve para nada, né, em si. Foi na ditadura militar que aprovaram o divórcio aqui no Brasil, né? Na ditadura militar que foi formado o PT, né? Em que o Lula virou um grande líder sindical. Bom, São Tomás vai dizer com relação a isso, né? Ainda na mesma obra que a gente citou aqui, é o Derenho, livro 1, capítulo 3º, vai dizer que em primeiro lugar é necessário que seja promovido a rei, né? Por aqueles a quem tal função compete, né? Ou mesmo por uma hereditariedade ou outro meio, um homem de condição tal que não seja provável inclinar-se para a tirania, né? Então é preciso evitar esse risco ao máximo. Além do que, há de estabelecer de tal forma o governo do reino, que uma vez instituído o rei, se lhe subtraia a razão. A razão não. A ocasião de tirania. Subtrair a razão do rei vai ter um problema. E a razão é que já não está funcionando tão bem. Então, além do que, há de estabelecer de tal forma o governo do reino, que uma vez instituído o rei, se lhe subtrai a ocasião de tirania. Ao mesmo tempo também tempere-se-lhe de tal maneira o poder que não possa facilmente declinar para a tirania. Então essa frase aqui no Derenho, que não é muito desenvolvida, né, nessa obra de São Tomás, tem uma importância grande. O poder do monarca, do rei, né? Então, no governo de um só, esse poder precisa ser temperado de forma que não possa facilmente declinar para a tirania, né? Bom, isso pode ser feito de vários modos, né? Ou mesmo por uma constituição escrita, né? A Magna Carta, a Magna Carta da Inglaterra, por exemplo. Bom, que não chega a ser uma constituição, mas já um princípio, né? E uma certa moderação no poder do rei, né? Ou pode ser mesmo simplesmente
pelos estados sociais, né? Por outros membros, por outros grupos da sociedade que existem, que limitam naturalmente, dentro daquela sociedade, o poder do rei. Nós vamos ver alguma coisa. Então, está claro, em si, abstratamente, a monarquia é melhor, mas é preciso que ela seja temperada, né? Que se subtrai à ocasião da tirania. Então, vamos ver que esse temperar, né, o poder do rei não é uma monarquia parlamentarista, né? Como se pretende. Então, agora, óculos em mãos aí, e vamos lá. Bom, e aqui então a gente muda a obra de São Tomás, aqui a Suma Teológica, prima segunda, né, a primeira parte da segunda parte, questão 105, artigo 1º. São Tomás vai dizer o seguinte: a respeito da boa constituição dos chefes de uma cidade ou nação, de um estado, né, está falando do prefeito, duas coisas devemos considerar. Uma, que todos tenham parte no governo. Então tem aqui já um aspecto da politeia, né? Uma certa participação de alguma forma de todos no governo. Assim se conserva a paz do povo, né? Que estão participando de alguma forma do governo, e todos amam e guardam um tal governo, como diz Aristóteles, né? Porque veem que estão agindo e se consideram concernidos e consideram que estão agindo também e que o governo tem em vista efetivamente o bem deles. Então, duas coisas devemos considerar. Uma, que todos tenham parte no governo. Assim se conserva a paz do povo e todos amam e guardam um tal governo, como diz Aristóteles. A outra coisa que devemos considerar é relativa à espécie do regime ou à constituição dos governos. E tendo estes diversas espécies, como diz o filósofo, Aristóteles, o filósofo, as principais são as seguintes: a monarquia, onde o chefe único governa segundo exige a virtude; a aristocracia, isto é, o governo dos melhores, no qual alguns poucos governam segundo também o exige a virtude. Ora, o governo melhor constituído de qualquer cidade ou reino é aquele onde há um só chefe, a monarquia, que governa segundo a exigência da virtude e é o superior de todos. Então, um só princípio ordenador para melhor garantir a unidade, a estabilidade e essa continuidade. E, dependentes dele, há outros que governam também conforme a mesma exigência. Então, aqui já é um elemento da aristocracia. Há outros que governam também conforme a mesma exigência, dependente dele, né, do rei. Contudo, esse governo pertence a todos, que por poderem os chefes ser escolhidos dentre todos, quer também por serem eleitos por todos. Então, contudo, esse governo pertence a todos, quer por poderem os chefes serem escolhidos dentre todos, quer também por serem eleitos por todos. Então, nós temos aqui os elementos de três formas de governo, né? Nós temos a monarquia, um só chefe, as outros que governam dependendo dele, são os melhores, a aristocracia, e esses melhores são tirados, né, escolhidos dentre todos ou eleitos por todos. Então nós temos aí um elemento da politeia ou da democracia, né? Por onde essa forma de governo é a melhor quando combinada. Monarquia por ser um só chefe, aristocracia por muitos governarem conforme exige a virtude, por serem os melhores, né, que exercem esse governo sobre o chefe, sobre o rei. E também democracia ou politeia, isto é, o governo do povo. Por deste, né, do povo poderem ser eleitos os chefes e ao mesmo tempo pertencer à eleição deles. São Tomás vai dar um exemplo, inclusive, digamos, operado por Deus, né? E isto foi o que instituiu a lei divina, pois Moisés e os seus sucessores governavam o povo.
sendo como singularmente os chefes de todos. Então Moisés era o chefe do povo. Isso é uma espécie de monarquia. Mas eram escolhidos 72 anciãos, conforme a virtude. Então, aristocracia. Pois diz a Escritura: eu tirei das vossas tribos homens sábios e nobres e os constituí príncipes. Então, sinal de um regime aristocrático. Continua São Tomás: mas era também democrático por serem esses escolhidos dentre todo o povo. Escolhe dentre os do povo uns tantos sábios, etc. E também era o povo quem os escolhia. Daí entre vós, homens sábios. Então, por onde é claro que a melhor constituição dos chefes foi estabelecida pela lei mosaica originalmente, né? Então, com os elementos das três formas de governo. Então, a monarquia temperada, né? E nós temos exemplos, né, históricos disso, está aqui no segundo ponto, né? Em Portugal, a monarquia é limitada pelas ordens, né, pelas ordens da sociedade. Então, em Portugal era chamado de ordens, na França, os estados. Até na véspera da Revolução Francesa, a gente vê justamente a reunião dos estados gerais, né, da nobreza, do clero e do povo. E na Espanha eram os chamados foros, né, que limitavam, que temperavam esse poder do rei, né, do monarca. Bom, mas uma coisa que a gente precisa ter bem claro, né, na nossa inteligência, que as três formas de governo são boas e lícitas, né? As três boas: monarquia, aristocracia e politeia, ou na outra terminologia, democracia. A questão principal, quando a gente trata desse assunto, não é nem a forma de governo, é uma afirmação, não é uma interrogação. Mas, de fato, se nessa forma de governo se busca efetivamente a virtude, né, como falava São Tomás, ou o bem comum. Ou ainda nessa forma de governo, o que se considera como princípio ou origem do poder, né? Porque qual é o problema do governo moderno, qualquer que seja a forma de governo? Essa concepção de que o poder não vem de Deus, que vem do povo. A questão principal, capital, não é a forma de governo que vai solucionar isso ou aquilo, não é? Mas sim, se ele se baseia na virtude, se essa forma de governo, se o governo se baseia na virtude, se ele tem como fim o bem comum, e se realmente reconhece que o seu poder vem de Deus e se o exerce em conformidade com Deus. Então, em tese, como a gente já viu, né, na teoria, a melhor forma de governo é a monarquia temperada, né, como nos mostrou de modo claro São Tomás, né? Todos participando de alguma forma, então se sentem mais, se consideram mais concernidos, se esforçam mais, melhor se conserva a paz. São escolhidos alguns mais capazes, melhores, para exercer o governo, mais independência de um só chefe, né, que ordena as ações, garantindo maior unidade, continuidade e estabilidade. Então, em tese, em teoria, a melhor forma é a monarquia. Concretamente, depende, né? Depende de muitas, ao menos de algumas circunstâncias, né? Às vezes cada povo, né, com a sua índole,
pode ser melhor regido, melhor governado por uma forma de governo do que outra, mais por uma aristocracia do que por uma monarquia, ou mais pela politeia ou pela democracia do que pela aristocracia e monarquia. Bom, um caso concreto é Roma, né? Roma começou com uma monarquia, depois virou a república e se desenvolveu muito mais como república do que como monarquia. Depois veio o império, que mais do que uma monarquia é uma ditadura prolongada durante séculos. Então, aquela que está mais de acordo com a índole do povo, e mesmo essa índole do povo às vezes pode variar também, né, ao longo do tempo. Tem que se levar em conta também as circunstâncias históricas. Como a gente falou, numa sociedade completamente corrompida, em que o governo vai procurar o bem particular e não o bem comum, melhor a democracia do que a tirania, né? Pode fazer uma analogia com o governo de um indivíduo, né, com temperamento. Então, dependendo do temperamento, você tem uma forma de governar a pessoa, né, mais apta para o bem dela. Então, a mesma coisa com um povo, né? Um povo, de fato, tem a sua índole, né, suas características principais. Não só um povo, mas uma cidade, uma diocese, uma paróquia. Bem, e concretamente no Brasil, né? Bem, o Brasil já teve a monarquia, né? Outros considerando o período de colônia, né? Então, o Império do Brasil. E depois a democracia, né? Então é importante compreender aquele primeiro princípio, né? As três formas de governo são boas e lícitas. A questão principal é o objetivo, se é efetivamente o bem comum, e de onde vem o poder, né? Considerar que efetivamente vem de Deus e exercê-lo em conformidade com Deus, com as suas leis. Porque hoje muita gente coloca uma panaceia, né, a solução de todos os problemas, a monarquia, né? A monarquia por si só não resolve absolutamente nada, né? Se não buscar o bem comum, vai ser uma forma de tirania, né? Quer dizer, vai ser uma tirania, não uma forma, vai ser uma tirania. Então, vai ser o pior governo possível. Então, uma ilusão. Bem, no Brasil, né, nós tivemos então dois monarcas, dois imperadores, Dom Pedro I e Dom Pedro II. O Dom Pedro I abandonou o Brasil, deixou aqui o filho, a criança, para tentar assumir o trono de Portugal, né? E de fato ele conseguiu contra seu irmão, se não me engano chamava Manuel. Manuel sim era católico, realmente convicto, né? Dom Pedro I era maçom, né? Bem, Dom Pedro II continua mais ou menos na mesma linha. Agora, como eu sempre digo, não consta que Dom Pedro II fosse maçom de carteirinha como Dom Pedro I, que pertencia às duas maçonarias, né? E era o grão-mestre, assim, também de fachada, né? Mas era o grão-mestre das duas, da vermelha e da azul, que continuam sendo as duas cores dos partidos no Brasil. Então Dom Pedro II não era maçom de carteirinha, mas pelas suas atitudes, né, botou dois bispos na cadeia, dois bispos que tentavam purgar justamente a igreja, as confrarias, as irmandades dos maçons, né?
Então não é que propriamente na época do Império se procurava o bem comum do Brasil de uma forma assim clara, né? Ao contrário. Mesmo durante o Império, né? Eu achei isso na internet uma vez. Teria que pesquisar de novo um discurso de um maçom. Agora eu não lembro se era na Câmara Legislativa do DF ou se era na própria Câmara dos Deputados federais, né? Ele dizendo que a maçonaria tinha um plano durante o Império, primeiro manter o Brasil unificado, unido, né? O que conseguiram. Depois era manter um clero medíocre, né? Conseguiram também. Na época do Império, o clero no Brasil era uma negação, né? Você não, tem o nome de um padre, assim, realmente, que tem um destaque no século XIX, por exemplo, né? Ou religiosos, bom, até as ordens religiosas foram bem censuradas e limitadas, né, na época do Império. Ou então algum leigo, né, efetivamente mais antes, existe a campanha da canonização da Princesa Isabel, não precisa chegar tanto, né? Bom, e até, não, justamente quando começa a República, também estou elogiando a República, né? A República também é maçônica, como sempre. As duas possibilidades são maçônicas, né? Nesse jogo político moderno. Mas de fato existe um certo desenvolvimento maior, né? Da igreja e de livros, de escritos, de apologética. E sobretudo que hoje, né, quando se fala em monarquia, por mais que se tenha uma aparência tradicional daqueles que pretendem o trono, é uma monarquia parlamentarista, né? E eles mesmos falam nisso. Monarquia parlamentarista é uma piada, né? É um faz de conta. É o rei que não reina, né? O rei é chefe de Estado, está ali, representa o Estado, né, para receber outros chefes de Estado, né? Nisso, naquilo, mas não é ele que governa. Então você não tem efetivamente uma monarquia propriamente dita, né? Quer dizer, um chefe só que vai ordenar as ações da sociedade em vista do bem comum, né? Uma monarquia parlamentarista, o governo depende do parlamento e não do rei. Então você tem a figura do rei, mas não propriamente uma forma de governo monárquica, né? Por mais tradicional que pareça, os pretendentes ao trono atualmente, o que eles defendem é uma monarquia parlamentarista. Então, o que passa longe da forma de governo melhor, né? Afirmada por São Tomás, a monarquia temperada. A monarquia temperada não é uma monarquia parlamentarista, certo? A monarquia temperada você tem o governo de um só, com alguns elementos das outras formas de governo. Aqui você não tem o governo do rei, você tem o governo do parlamento, né? Que vai designar o primeiro-ministro e que vai governar com seu gabinete, enquanto tem o voto de confiança do parlamento. Bem, rapidamente um breve esclarecimento, né? Quando se fala em monarquia, né? Em geral você pensa na monarquia absolutista, seja século XIX ou até mesmo antes. Por exemplo, o Luís XIV da França, né? O Rei Sol, o L'État c'est moi, o Estado sou eu. Não, a monarquia que fala São Tomás, justamente, não é uma monarquia absolutista, né? A monarquia absolutista já é uma corrupção de uma boa forma de governo. A monarquia absolutista já é uma espécie de tirania. Absolutista
Bom, absoluto, separado, né? Desligado. Desligado de quê, em última instância? Da autoridade do Papa e da autoridade de Deus, né? Então, é o rei que se ergue em critério último, né? Então, tem essa frase em latim que define, né, o regime monarco-absolutista. Quid principi placuit legis apet vigorem. Tudo aquilo que agradou ao príncipe tem vigor de lei. Quer dizer, simplesmente absurdo. Bom, as origens disso, né? Vem de querelas entre reis e o Papa, né? Então, os reis querendo ou se intrometer em algumas questões, né, propriamente eclesiásticas, espirituais, ou querendo alguns benefícios temporais, né, em detrimento da igreja. Então, pouco a pouco se foi formando uma doutrina, justamente, de digamos, separação do poder do rei, do Papa, né? Separação e independência completa. Contribuiu para isso a volta do direito romano, passou a ser estudado nas universidades, né, fundadas pela igreja, né, ou com o espírito da igreja. Então, o direito romano que em si, claro, tem coisas que são muito boas, excelentes, mas o direito romano que justificava também o imperador romano, né? Até a sua divinização. Não vai chegar aqui a divinização do rei, né? Mas vai ter muito desses elementos, né? Em particular, dois teóricos ali na decadência, né, da Idade Média que vão favorecer esse absolutismo: Marcílio de Pádua e Occam, né? Guilherme de Occam, que vão justamente defender o imperador contra o Papa, defender erroneamente, né? E criando uma teoria para isso. Bom, depois teremos outros, né, também, até o próprio Bossuet, né? Vai contribuir para isso também o protestantismo, né? Primeiro, livrando todo mundo da autoridade da igreja e do Papa, consequentemente também o rei. Depois, com uma teoria errônea da origem divina do poder do rei, né? Como se fosse um poder que vem de Deus e que fosse, de fato, independente de qualquer outra coisa. Depois, o princípio protestante, cuius regio eius religio, né? Então, de quem for o governo, então se deve adotar também a religião. Então, se o rei tem uma determinada religião, se deve adotar essa religião. Então, tudo isso vai contribuir para esse absolutismo. Se o rei é protestante, então os súditos têm que ser protestantes. Se o rei é católico, os súditos têm que ser católicos. Não. Bom, e a reação a isso vai ser o liberalismo, né, de 1789, quer dizer, da Revolução Francesa. Um liberalismo é uma reação assim, entre aspas, né? Na verdade, vai se transferir o absolutismo do monarca para o povo, né? Então, o povo é que vai passar a ser, vai estabelecer o próprio governo, digamos assim, as próprias leis, e completamente independente de Deus, né? E aí nós temos a origem da república moderna, né? Ou da democracia moderna. O governo de muitos, que não leva em conta o verdadeiro bem comum, que não leva em conta que a origem do poder é Deus, e que se deve então exercer esse poder em conformidade com Deus, né? Então, esse liberalismo aqui, quando a gente fala como reação, né, quer dizer, então era uma tirania, um absolutismo. Então, os súditos vão derrubar a monarquia e estabelecer as liberdades para eles, né? Então, liberdades
desordenadas, né, nesse caso. Bom, e ainda assim, né, o absolutismo evidentemente tem várias circunstâncias, também não era uma coisa necessariamente ou sempre pavorosa, né, dependia do soberano e de outras circunstâncias. Bem, alguns autores chegam, bom, além dessa distinção, né, de Aristóteles retomada por São Tomás, 3 formas de governo, dizem que na verdade há 2 formas de governo, a monarquia, né, vitalícia e hereditária, e depois os governos que se fazem por eleição, né, por escolha, que são temporários, então que é a república. República que não se confunde, a gente falou lá atrás, com a democracia, né? É possível que haja repúblicas aristocráticas, como muitas na Itália na Idade Média. Então, a república se caracteriza por eleição, né? E por ser um governo temporário. A república ela pode ser parlamentarista, né? A república parlamentarista é aquela que faz a diferença entre o chefe de Estado e de governo, como a gente mencionou há pouco para a monarquia parlamentarista. O chefe de governo preside o gabinete ou o conselho de ministros, mas esse gabinete ou esse conselho de ministros depende do parlamento. E o chefe de governo, o primeiro-ministro, em geral assim chamado, deve renunciar quando o parlamento lhe nega o voto de confiança. Como a gente falou, pode haver monarquia parlamentarista. Bom, monarquia propriamente já não é, né? O monarca não governa. Bom, a república presidencialista, aquela em que o chefe do governo também é o chefe do Estado. Ele governa independentemente do Congresso. Ele governa independentemente do Congresso. Não é uma independência absoluta, evidentemente, né? E também existe um certo controle possível. Mas, bom, seu governo não depende do simples beneplácito, da simples confiança do parlamento, né? Do Congresso. Também, só em algumas noções básicas, né, com relação às formas de governo, mas que é importante guardar, até mesmo para saber refletir um pouco sobre a situação atual, sobretudo se dar conta que a resolução, que a solução do problema, enquanto depende da política, né, sendo que é primeiro uma questão religiosa, como a gente insiste, mas enquanto depende da política, não depende nem primeiramente de uma forma de governo. Depende dos princípios por trás, né, da forma de governo. Quer dizer, se tem em vista realmente o bem comum e se reconhece que a autoridade vem de Deus e se ela é exercida em conformidade com Deus. As 3 formas de governo em si são lícitas, né, são boas. Concretamente depende da índole de cada povo, das circunstâncias históricas. Abstratamente, a melhor a monarquia e a monarquia temperada, como nos explica São Tomás. Bem, alguma questão, dúvida? Sim. Quando o senhor diz a índole de um povo, quais elementos que entram para que se possa considerar isso? Só a condição moral ou algumas outras? Não, a condição moral não, condição moral também, mas até mesmo assim, né? Como eu falei, eu mencionei a questão
temperamento, né, para fazer uma analogia. Então, algumas pessoas você governa mais, bom, realmente com mais firmeza. Algumas você tem que explicar mais as razões, entendeu? Então, bom, pode ter um povo que, pela sua índole, pela sua formação, consiga compreender o bem da monarquia e trabalhar bem, né, se esforçar, compreender que no fundo se tem em vista o bem comum. Pode ser que haja um povo que tenha mais dificuldade, ou que seja mais preguiçoso e que precisa, para se esforçar e se empenhar mais, realmente achar que participa mais do governo, né, por exemplo. Então, é uma coisa um pouco mais ampla. Agora, você tem que levar em conta também, como eu falei, né, a índole, as circunstâncias históricas, mesmo a própria história, né? Você tem um povo que sempre foi governado por uma forma de governo monárquico, você vai lá, destrói tudo de uma hora para outra, evidentemente que vai ser um problema grave, né? Mesmo a Inglaterra, ainda é uma monarquia até hoje, embora as instituições tenham permanecido, né, na fachada, mudaram substancialmente. Na Revolução Inglesa, diferente da Revolução Francesa, né, defendida por muitos conservadores, quer dizer, a Revolução do mesmo jeito, mas por outro modo, né, e que é defendida pelo Edmund Burke, não confundir com o cardeal. Então, mas ainda hoje, né, bom, aquilo ali está tão enraizado, né, na alma do povo inglês. Se você tira a monarquia, por mais que hoje seja uma coisa meio de fachada, né, talvez gere uma certa convulsão, né, um certo caos social. Então é preciso levar em conta também esse aspecto histórico, né. Diga. A corrupção da forma de governo, mal moral em si, por exemplo, se tiver uma tirania, mas uma tirania submissa à igreja, aos princípios, não tem como existir, ou já a corrupção já é contra o princípio? Não, já por definição, né? Porque a corrupção, ela é o que, principalmente? Que ela não visa mais o bem comum, né? E se não visa de fato mais o bem comum, então já certamente vai também contra a igreja, né, em algum ponto, né, contra o bem dos cidadãos. E agora sim, não necessariamente está um caos social, alguém toma o poder utilizando-se um pouco de uma força, mas isso que caracteriza uma tirania, certo? Pode haver um caso em que isso seja necessário. Então não é isso que caracteriza uma tirania, né? O que caracteriza a tirania é realmente o modo de exercício, quer dizer, o modo de exercício do poder. Então, e sobretudo a deturpação da finalidade. Em vez de buscar o bem comum, se busca o bem particular. Uma outra questão?